campeão, seja bem-vindo a mais um episódio de No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões. Nessa segunda temporada 2024, a gente entrou voando sempre, todas as quintas-feiras, 21h30, toda semana. A gente está aqui cumprindo sempre a nossa missão, que é botar você e o seu negócio no topo do pódio. Ó, se tu não te inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, vai pingar na tela. Faz a inscrição, tá aqui. Compartilha com os teus amigos, porque essa é a nossa missão, servir e botar você no topo do pódio. Quero agradecer a parceria da NV Data, do meu querido Neto. Se hoje você precisa ter dados, métricas, na palma da sua mão dos seus negócios, a turma da NV Data te entrega. Uma das coisas mais importantes que o Neto fala é que além de te entregar dados e métricas para você melhorar os processos do teu negócio, vender mais e prosperar, ele te entrega tempo de qualidade, porque está tudo na palma da tua mão. Então, escaneia o QR Code que está na tela, fala com o meu querido Neto, que eu tenho certeza que ele vai botar você no próximo nível. Agora, se você é pequeno empreendedor, profissional liberal, quer melhorar o seu negócio, vender mais, ter mais estratégia, liderar melhor, fazer melhor gestão de pessoas, entender cada vez mais no mundo dos negócios, ó, a Academia dos Campeões, a minha escola de negócios está aqui, pronta para te ajudar. Hoje a gente tem alunos espalhados pelo Brasil inteiro com a única missão de acelerar os teus negócios. Então te inscreve na Academia dos Campeões, vem ser meu aluno, que eu tenho certeza que esses meus 24 anos empreendendo e podem te ajudar a alavancar ainda mais os teus resultados. Hoje eu tenho a honra de receber ele, que é um mestre universitário, o cara é um dos maiores professores universitários da região central do Rio Grande do Sul, um cara que é apaixonado por ensinar, mas também um apaixonado por estudar. Uma das coisas mais desafiadoras hoje é encontrar pessoas lifelong learning, ou seja, pessoas que sempre estão estudando e se reciclando. Ele é organizador do Santa Summit, que é um evento incrível aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Inclusive, vai sair agora em junho também a segunda edição, 20 e 21 de junho, então já fica ligado. Ele é empresário, mentor e palestrante diretamente de Santa Maria. Senhoras e senhores, no palco, um grande líder, meu amigo Gustavo Zimmermann. Seja bem-vindo ao podcast Novo com Álvaro, campeão. Olá, Álvaro, obrigado pelo convite. Olá a todos aí. Então, vamos fazer desse podcast algo memorável. Vamos fazer desse podcast uma coisa que possa ajudar você na sua carreira, a ajudar você que está aqui em 2024, quem sabe está aqui no ano 30.500. É maravilha. Cara, isso é uma das coisas legais. Tu sabe que quando eu iniciei esse projeto em 2023, eu não sabia muito o que que era, né? Eu só comecei a gravar, convidar pessoas. E aí tu começa a perceber, cara, que as pessoas assistem o podcast, que elas deixam comentário, que às vezes usam o que nós trazemos aqui, porque todo mundo, Gustavo, que senta, esses quase 40 convidados em 2024, vão ser mais 50 episódios. Então, todo mundo que senta aqui, a primeira coisa que eu vejo, meu, esse cara é do bem? Essa menina é do bem? É do bem. Dois, qual que é a experiência que essa pessoa tem na vida, na jornada? Quanto essa pessoa se ferrou? Porque uma das coisas do podcast, o pessoal só fala sobre glamour, né, cara? E a gente fala sobre o submundo do empreendedorismo também. Ah, é que empreender é a coisa mais maravilhosa do mundo. Cara, às vezes tu vai tomar umas pedradas, mas faz parte da jornada, né? Tanto que a competência mais poderosa do empreendedor é a resiliência. Mas, Gustavo, a gente vai falar muito hoje sobre liderança, cara. Eu sei que você é um cara estudioso sobre liderança, eu sei que você é um cara que faz gestão de equipe, gestão de projeto, você pega aí os troços, eu estava lendo teu currículo, né? Você pega projetos do zero, constrói time, delega e principalmente executa e entrega, né? Porque é uma das coisas mais importantes. E eu sei que você é um cara estudioso de liderança, eu sei que acho que um dos maiores líderes para você, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas, cara, para ti o que é liderança e o que despertou esse teu desejo aí, cara, em se aprofundar no estudo da liderança? Cara, acho que o primeiro grande erro que a gente pode pensar sobre liderança é que liderança é você dominar pessoas. Acho que é um grande erro, assim, que alguns passam a ter. Liderança, nas palavras do Miles Murrow, que eu gosto muito do conceito dele, é você fazer tão bem o que você foi feito para fazer. Então, isso envolve identidade, né? Você entender quem você é e o seu papel, porque a gente compreende que aquilo que nós fazemos é 10%, aquilo que nós somos é 90%, né?
Então, você compreende sua identidade, você faz tão bem aquilo que você foi feito para fazer, que você acaba inspirando pessoas e, por consequência, as influenciando. Então, toda organização ela necessita de liderança, de pessoas que sejam movimentadas e colocadas no lugar certo. Então, esse é o papel do líder, né? Inspirar e influenciar pessoas. E eu Cara, acabei, pode falar. eu escuto muita coisa assim, nossa, Álvaro, mas a gente tem que nascer líder, a gente tem que nascer empreendedor, a gente tem que nascer vendedor. Cara, eu acredito sim que existam habilidades que às vezes já nascem com a gente, dons e talentos, mas, cara, eu acredito que a liderança seja algo que você possa desenvolver, isso é correto? Eu acho que a liderança, ela tem uma série de variáveis, certo? Para que você seja considerado um bom líder, né? Seja considerado uma pessoa que influencia para o bem outras pessoas, né? Se a gente for olhar, por exemplo, Hitler foi um excelente líder. Ele influenciou uma nação toda, ele influenciou pessoas fora daquele grupo, né? Mas ele implantou coisas que até hoje a gente percebe os danos disso. Mas, assim, quando a gente olha algumas variáveis, por exemplo, ser líder envolve tu ser um bom comunicador. Então, tem pessoas que elas nascem como excelentes comunicadores. Tu vê ela desde pequenininha, uma criança já sabe se comunicar muito bem, sabendo organizar ideias muito bem. Então, eu acho que as pessoas elas podem nascer com algumas variáveis muito boas para a liderança. Eu acredito que todo ser humano é convidado para inspirar e influenciar pessoas. E tem aqueles que conseguem se desenvolver um pouco mais, ou porque abraçam essa ideia, ou porque abraçam uma oportunidade e, de certa forma, conseguem gerar impacto, em mais pessoas ao mesmo tempo. Mas eu acredito que todos nós, de alguma forma, geramos impacto na vida de alguém. Então, de certa forma, todos nós lideramos sobre alguém, seja um pai sobre um filho, seja uma mãe, certo? Seja até mesmo um avô, seja um irmão mais velho sobre o irmão mais novo, ou aquela criança sobre o conjunto de outros coleguinhas. Então, liderança é Cara, uma coisa que está intrínseca ao ser humano, né? um dos braços que eu tenho nos meus negócios, e é um dos braços também da academia, eu tenho um instituto chamado Instituto Campeão, que trabalha muito na questão de educação, professor, pai e pais, né, e estudantes. O professor é um líder também da Exatamente. sua turma. Exatamente. E eu acho que uma coisa que é importante e essencial a todo líder é ser referência, ser exemplo, né? Então, ontem mesmo eu estava ontem não, segunda-feira, estava numa aula sobre gestão de pessoas, né? E estava falando coisas que são intrínsecas ao líder. E um desses é o líder ter consciência que ele sangra antes da equipe. E isso é um ponto muito importante, né? Tem pessoas que elas não têm essa consciência, elas ocupam uma função de liderança, mas elas estão muito centradas nelas mesmas, né? Tem um termo do latim que ele se chama politikos. Politikos é a pessoa que ela se movimenta olhando o ambiente. Então, um líder, ele precisa se movimentar olhando o ambiente. E o antônimo do politikos é o idiotez, que é a pessoa que ela se movimenta olhando para o próprio umbigo. Então, nós temos hoje líderes que se movimentam olhando para o próprio umbigo. E isso é onde pode trazer um certo dano. Então, por isso que eu falo, o líder ele tem que estar disposto a sangrar, ele tem que estar disposto a, quem sabe, ser o último da fila a comer, né? Ser o primeiro a se doar, e nós estamos um pouco escassos disso. Então, quem sabe esse é um ponto que nós precisamos trabalhar um pouco na nossa nova geração. Tu sabe, Gustavo, tem um lance, cara, que tu trazendo esse conceito e vou pegar a tua bagagem que você tem também como consultor, como mentor de outros negócios e toda. Aqui a gente está falando de que 20, 30, 40 mil horas dando mentoria, nós dois juntos e juntar tudo que a gente já faz, né, cara? Então é experiência pra caramba. Cara, o que eu percebo não é que as pessoas não queiram ser líderes, elas não querem a responsabilidade de ser líder. E tem uma frase, cara, que eu escutei há
Quando lançaram o primeiro Homem-Aranha, não sei se tu lembra, que o tio Ben chega pro Tobey Maguire, né, pro Homem-Aranha, e diz, cara, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando você... eu me lembro do meu mentor dizendo, né, que não existe cargo de liderança, as pessoas que te enxergam como líder de algo ou de alguma coisa, né, cara? E ele fala que normalmente são pessoas que, cara, que tomam a frente, que fazem acontecer, que são proativas, que são pessoas que têm valores fortes, são pessoas que não têm medo de inovar, que têm, às vezes, a coragem de meter a cara a tapa, como em 2023 a gente trouxe o Startup Week, né, que é um evento de inovação startup aqui para São Luís, uma cidade que nunca imaginaria ter um evento de inovação. E às vezes o líder ele é desbravar o mato, ele é meter a cara, ele é tomar a porrada. E tu trouxe um conceito muito interessante, né, Gustavo? O Simon Sinek, que é um dos caras que mais. Jim Collins, o cara do Monge Executivo, agora o Simon Sinek, que popularizou o estudo da liderança, ele fala: líderes se servem por último, né, cara? E quando vai olhar muitas vezes na guerra, vai ver que o general, os caras são os últimos a se servir. Primeiro vai a tropa, primeiro vai a turma, depois vão eles. E aí que eu te digo, cara, quais são os maiores erros que os líderes cometem hoje? Talvez eles não tenham essa percepção, essa consciência, seja no pequeno negócio. Ah, Álvaro, que eu já escutei, mas eu sou um médico, eu não sou líder. Claro que tu é um líder, você vai fazer gestão da tua equipe, mas eu não tenho equipe, mas vai fazer gestão dos teus pacientes, enfim. Cara, o que que tu percebe, Gustavo, que, putz, cara, essa seria a lista fatal de erro que não sei se dá para chamar de líder, né? Seria mais chefe dele. Você vê que os caras estão cometendo e muitas vezes não se ligam que eles estão ferrando o negócio. Sócrates tem uma frase que eu gosto bastante, né? Só sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em vantagem diante daqueles que acham que sabem alguma coisa. Eu acho o Esse primeiro negócio, grande. essas A cretinagens é frase, bom, cara. Essas umas pauladas que a gente vai tomando aí na essa vida. frase é muito boa, né, cara? Eu gosto muito dessa frase. Sócrates era fantástico, né, cara? Mas, assim, eu acho que um grande erro de um líder é achar-se autossuficiente, que ele não precisa de ninguém. Ele é tão bom que ele já chegou lá, né? A gente tem um termo que chama Kaizen na administração, que significa melhoria contínua. Então, um líder que ele se acha já pronto, ele já faliu, né? Então, o fato de eu não me achar pronto faz com que eu consuma conteúdo, faz com que eu seja liderado, né? Um líder tem que saber ser liderado. Tu já Então, escutou uma frase como mentor, como consultor? Não, a gente não precisa disso aqui. Nossa empresa tá boa. Já chegou a escutar ou algo já, parecido? já, Não, não, já. não, a gente não precisa dessas coisas, palestra motivacional, não, capaz, imagina. Eu não sei se já aconteceu contigo, Gustavo. Teve uma vez que um cara me ligou e disse: Álvaro, eu preciso de um treinamento do meu time de vendas e tal. Primeira pergunta que eu fiz: você vai participar? Ele disse: não, não, não preciso disso. Eu falei: cara, eu não posso te atender. Porque se o líder não está lá, sentado na primeira cadeira, com papel e caneta, para aprender junto com o time não vai engajar. Isso aí traz em conta que se teu com o Kaizen. Fala um pouco mais dessa filosofia aí, Gustavo. Essa filosofia, ela vai trazer uma ideia de que tem um professor meu que chama Adalto Lourenço, né? Eu lembro de uma aula que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, olha, a graduação, quando eu descubro que eu sei muito pouco sobre a vida, eu ganho o bacharel. Quando eu percebo que eu não sei nada, eu ganho mestrado. Quando eu concluo que eu realmente não sei nada do que existe, eu ganho doutorado. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei. Uma frase que mexeu muito comigo e, de fato, fiz alguns cursos, fiz algumas formações, estou sempre estudando, termino uma pós, inicio outra. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo assim o quanto falta muito para eu chegar lá e quem sabe, eu tenho certeza, na verdade, que eu nunca vou saber tudo. Então, um líder, ele precisa ter o coração humilde. Humilde por quais motivos? Primeiro, para saber que ele não é o dono da razão. Ele pode ter uma visão mais privilegiada do que aqueles que estão abaixo dele, como subordinados, como colaboradores,
mas ele precisa entender que a visão dele não é total. Então ele tem que te ouvir, ele tem que perceber, tem que estar estudando, certo? Então ele necessita ter um coração humilde. E outra coisa também que eu acho que é um grande erro do líder é quando ele não tem esse coração humilde e ele acaba, por achar que ele já chegou lá, ele para de ouvir pessoas. E daí ele começa a querer ele mandar nas pessoas. Aí, como você falou, ele deixa de ser um líder e volta a ser aquele chefe tradicional, que ele não se envolve, está sentado no sofá dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, mas ele não está ali vestindo o calçado delas, né? Mas o Kaizen, ele fala sobre essa necessidade de nós entendermos, vamos assim dizer, o nosso lugar de insignificância, entendermos o nosso lugar na poeira cósmica de todo o universo, que se vai a 20 milhões no último relato da NASA, 20 milhões de galáxias, né? Então, assim, quem somos nós aqui? Então, é entender que eu tenho um papel e dentro do meu papel está desenvolver pessoas. E para isso eu preciso ter um coração humilde e ter a minha identidade muito bem traçada e posicionada. Você trouxe uma coisa importante, cara. Me lembrei de uma história. Um dos meus professores contava, né, que tinha um rei e esse rei ele gostava de ensinar todo mundo. Só que o que que aconteceu? Ele ensinava tanto que a galera começou a passar dele. E aí ele saía, cara, perguntando para as pessoas: meu, o que que tá acontecendo? Meu, tá todo mundo sabendo mais que eu, tá todo mundo sabendo mais que eu, tá todo mundo sabendo que mais que eu, não consigo mais evoluir. E ninguém no reinado conseguia falar para ele. Aí um dia ele chegou com um gurizinho de uns 9, 10 anos e perguntou: cara, o que está acontecendo comigo? Aí o gurizinho disse assim: se tu me der o cedro e a poltrona, eu falo para ti. Aí o rei disse: não, não, não vou, como é que eu vou te dar o cedro e a poltrona? Porque eu sou o rei desse lugar. Aí passou um tempo, ele chegou pro gurizinho e disse: cara, mas o que está acontecendo? O gurizinho disse: não, se tu me der o cedro e a poltrona, eu te falo o que que você está acontecendo. Aí o rei cedeu, deu cedro à poltrona, o gurizinho sentou, o gurizinho que a gente é do sul, né? Sentou na poltrona, pegou o cajado e disse pro rei: agora tu senta lá que eu vou te ensinar. O que que é essa filosofia, cara? Que muitas vezes, para você servir, para você entregar, você tem que se desenvolver. E Daniel Goleman fala uma coisa muito interessante, né, cara? Que uma das maiores habilidades da liderança é o autoconhecimento. Hoje, uma das maiores habilidades da liderança é conhecer pessoas. Mas tu já percebeu uma coisa, Gustavo? Não sei se já aconteceu contigo. Cara, eu vejo um monte de gente fazendo curso para entender o outro, para cuidar do outro, do padrão comportamental do outro, que não faz um curso para se conhecer, uma mentoria para ver suas forças, fraquezas, anseios, dores, traumas e tudo mais. Então, o que eu percebo, às vezes, ainda há uma arrogância da liderança e pensar: não, vou fazer uma formação para conhecer o outro, quando na verdade conhece a ti mesmo que tu conhecerá Deus, o universo e o outro, cara. Como que tu enxerga isso aí, Gustavo? Puxando dessa competência, né, que é conhecer as pessoas, o quão é importante o líder mergulhar dentro de si para que ele possa olhar pro semelhante dele com um olhar mais macro. Abre o teu microfone aí. O ponto interessante, sim, é que um líder tem que ser coerente, né? E qual é a coerência desse teu raciocínio? A coerência é que se eu acho que aquele grupo de pessoas tem que ser orientadas por um líder, porque elas têm coisa a desenvolver, então eu tenho que fazer parte de um grupo de pessoas que são orientadas por um líder. Eu não posso vender uma coisa na qual eu não acredite. Se eu acredito que pessoas precisam ser desenvolvidas, então eu tenho que botar em prática isso na minha vida. Eu tenho que me desenvolver. O autoconhecimento a gente percebe, sim. Foi até interessante que nessa semana, na terça-feira de manhã, eu dei uma aula sobre ferramentas, né, de perspectivas de natureza humana, para compreender um pouquinho mais. Então, dei 5 ferramentas para a turma e a turma começou a fazer os testes. É muito interessante a cara deles ao perceber, cara, eu reajo assim por tal motivo.
E eles ficavam todos espantados. Foi uma aula muito divertida, assim. E é legal que um leva pro outro. É por isso que tu faz isso? Ele, sim! E o interessante disso é que quando você passa a entender o porquê você tem certa reação, o porquê você tem certo comportamento diante de certo cenário, tu começa a entender como tu tem que, aonde tu tem que ajustar. E quando você entende aonde você tem que ajustar, você se torna uma pessoa melhor. Quando você, como eu achei muito legal essa história que você colocou, né? Um rei que só ensinava. No momento que você só ensina, e esse é um ponto também interessante. Eu acho que todo líder tem que ter pão fresquinho, certo? Ou seja, não é aquele pão que ele fez há 5 anos atrás. Cara, é uma história que ele gerou ontem. Não sei se faz sentido, né? Porque as pessoas, um líder, a gente falou isso no início, eu acho que um líder, ele tem que alimentar pessoas. Só que, se nós não cuidamos muito bem de quem nós comemos, certo? A gente pode estar comendo comida estragada. Então, se a gente está acompanhando uma pessoa que não é muito honesta ou não tem princípios muito bons, eu vou estar comendo comida estragada e eu vou estar me tornando muito parecido com ele. E esse é outro ponto, né? A equipe, ela tende a ficar parecida com o líder. Os ouvintes tendem a ficar parecidos com aquelas pessoas que ela ouvem, né? Então, isso é bem interessante. Então, quando eu cuido de mim, vou aqui até usar o apóstolo Paulo, ele fala isso para Timóteo, que está treinando Timóteo. Ele falou assim, ó, Timóteo, cuide da sua vida e como você está vivendo, porque dessa forma você salvará não somente os teus ouvintes, mas salvará a ti também. Então esse é Cara, um ponto interessante, né? tu falou uma coisa interessante, cara. Quando eu fiz uma das formações de liderança lá em 2018, um dos meus mentores falou uma coisa assim que me fez refletir muito. Ele falou que o líder, ele é responsável pelo que ele fala e pelo que as pessoas entendem. Isso serve se você é um palestrante, se você é um profissional liberal. Imagina tu dizer para o teu paciente, cara, você está com um problema sério no coração irreversível e você tem reversão daquele caso. Tu acabou de matar, terminar de matar talvez o teu paciente. Então, cara, o que eu vejo assim, ó, é uma responsabilidade e o lifelong learning, cara, ele tem que ser uma coisa que é fundamental. Um dos melhores livros que eu li até hoje, cara, foi o Feitas para Vencer, do Jim Collins. É um livro de 400 páginas de um estudo científico, quando ele pegou várias empresas e começou a cruzar as informações, por que umas cresciam, por que outras não cresciam. Por isso que o subtítulo do livro é Do Bom para o Ótimo, né? O que separa do bom para o ótimo. E aí ele foi entender que o que separa uma empresa boa da empresa ótima é liderança. Aí ele foi estudar esses líderes, entender o que esses caras têm de diferença. E aí ele entendeu que eles chamam de liderança nível 5, e existem duas competências da liderança que ele percebeu que são fundamentais. Primeiro, a paixão. Líderes são apaixonados por estudar, por servir, por inovar, por crescer, por fazer diferente, por puxar frente. São pessoas que respiram o negócio. Por exemplo, eu com a Academia dos Campeões, os meus sócios dizem assim, cara, quando a gente implementa uma coisa, na outra semana o Álvaro já vem com outra coisa, porque sempre eu estou pensando na melhoria contínua do meu negócio. E a segunda competência que ele traz é humildade. E muitas vezes o líder acha que humildade, o servir, o mudar, o escutar é fraqueza. E o Jim Collins fala que humildade é tu mudar teus comportamentos e tuas atitudes para você chegar aonde você precisa chegar. E aí tu falou uma coisa importante lá no início, Gustavo. Antigamente, na época do Henry Ford, o que me importa é você da cabeça para baixo. Hoje não. Hoje o estilo de liderança é a cabeça comanda o resto. O que você percebeu, cara, de estilos de liderança, de padrões comportamentais nos colaboradores, nos gestores? Vamos pegar aí dos últimos 50 anos, como que era
E como tu vê que tá, e vamos usar aí a magia, né, da bola de cristal do Gustavo, como é que se enxerga que vai ser liderança no futuro, cara, hoje com inteligência artificial, com muita tecnologia e inovação? Pô, essa eu agora eu Ah, fico você puxou. velho. Cara, quando a gente olha na sociologia, nós temos ali aquelas três gerações antigas, né? A geração perdida, a grandiosa e a silenciosa, se eu não estou enganado, né? Essas três gerações, elas são marcadas, o que marca essa mudança geracional no mundo é as guerras, certo? As guerras, a Grande Depressão, os 30 anos, né? Então, é o que mexe nessa época. A partir dos baby boomers, tu tem aquela explosão de bebês, então é o pós-guerra, aí tu passa a ter a explosão de bebês, depois tu tem a geração que é a incógnita, que é a geração X, aí tu tem a Y, a Z, e hoje nós temos a alfa e a C, né? Então, assim, C, meu, cara, um troço do mesmo, meu Deus. Tu é sabia que a tinha, geração Covid, geração Covid. tem isso também, meu. Isso, porque que se entende, né? É que a alfa ela vai se esticar ainda, não se sabe quando ela termina, mas a C, a Covid ele veio em 2020, então ele pega, alguns colocam crianças de até 4 anos, então a geração Covid iniciaria em 2016, e ela pode ir até 2030, ou seja, mudando um pouco a forma como essas crianças vão se comportar. Então ainda está sendo estudado essa geração, né? Então, a geração Covid ou geração C. Então, assim, um líder, então, voltando um pouquinho, né? Antigamente, tu tinha os estudos sobre liderança focado muito nos estilos de liderança ou nos traços de liderança. Então, quando falava sobre liderança, estava muito focado na pessoa. Então, eu sou mais autoritário, eu sou mais democrático, eu sou laissez-faire, eu sou mais tarefa, sou mais pessoas, eu sou mais pragmático, eu sou mais inspiracional, visionário. Só que o Blanchard, ele começa a trazer uma ideia de liderança situacional, junto com essa ideia né, da visão dos baby boomers. Ou seja, um bom líder, ele precisa ser um ser humano adaptável à situação. Então, ele passa a olhar a situação. E hoje, uma das situações na qual a gente tem que passar a olhar é justamente a situação das gerações. Então, quando a gente olha assim, os millennials, que é a geração Y, os millennials, eles são aqueles que, quando olham para a liderança, eles falam bem assim, ó, me prove que você é confiável. Eles não são que nem os baby boomers que só baixavam a cabeça e seguiam e faziam. Eles não, você tem que me provar que você é alguém que eu vou ter que ouvir. E numa era globalizada, onde tem muitas vozes, porque antigamente tu tinha um, dois, três livros bons sobre liderança que todo mundo conhecia, né? Hoje tu tem cara muito top que ninguém conhece. Então, às vezes, tu fica ouvindo aquela recomendação recorrente de alguém, não é? Então, a geração Y, eles têm isso. Me prove que você é confiável. E a geração Y já bate essa galera de 1980, aí alguns empurram até 2000, mas alguns encerram eles, acho que em 96, algo assim do tipo, que é os milênios, né? Então, a geração Y, que é a nossa geração, a gente fica sempre com um pé atrás. Quem é esse cara? Tá, mas tu é bom? Deixa eu te ouvir, abre a boca para falar, né? Já a geração Z, quer falar? Não é assim? Cara, exatamente porque eu fico pensando, meu, quem é você? Qual que é a tua história? Exatamente. E Sabe, já. Gustavo, vou abrir um parênteses, eu tenho projetos com jovens, cara, e, e quando eu estou falando com jovens sobre estima, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre vencer na vida, eu sempre falo, né, cara, o que que é o campeão? Cara, eu passei por 3 acidentes de carro, era para ter morrido no parto, tive 6 anos de depressão, quebrei em 2016, perdi um filho no passado, emagreci 70 quilos sem cirurgia bariátrica. Então, quando eu estou dando uma palestra para molecada, eles não estão, tipo, estão cagando. Agora, quando eu mostro uma foto minha ex-obeso e eu boto uma foto minha correndo uma São Silvestre, por exemplo, que eu fiz em 2023, os caras param e olham e pensam,
dá para confiar, porque ele está nos ensinando Exatamente. algo que ele fez. Exatamente. É porque a gente tá numa época onde as pessoas, como tu falou do rei lá no início, elas querem ensinar coisas que elas não passaram. Então, hoje, tu for na internet procurar mentoria, tu vai achar caras que nunca fizeram nada dando mentoria, com base em conhecimento apenas. E não. Não, né? O que é interessante é o seguinte: os caras fazem uma formação de mentoria. Eu sempre digo, cara, eu tenho 24 anos de empreendedorismo. Desde 2020, eu trabalhei com o ramo artístico até desculpa, 2000, 2020. Eu comecei a vender com 7 anos, bati de porta em porta vendendo chiclete. Eu já quebrei, eu já ganhei muito dinheiro, já perdi dinheiro, já abri negócio, já fechei negócio. Então, cara, já ajudei empresas grandes, pequenas, médias, do segmento A, do segmento B. Então, tu consegue transmitir, mas não é só para o outro, mas é para si. É o que você faz com os teus negócios, com a tua carreira, com o que você traz para dentro de ti. E aí, Exato. e aí tu traz um ponto interessante, cara. Quando o líder passa pelaquela dor, por aquele desafio, cara, o exemplo dele ensina mais do que ele trazer o conceito mais científico do mundo. Exatamente. Hoje, num mundo onde muita gente está falando, aqueles que têm uma história real e pessoal para contar, esses ganham o direito de ser ouvido. Então, dentro da geração Y, que é uma geração que vai ocupar 50, tá ocupando em torno de 50% do ambiente de trabalho, essa geração é justamente isso. Me prove que você é confiável. E essa é uma geração que ela se acha muito incrível. Enquanto a X pensava, eu tenho valor, a Y pensa, eu sou incrível. Então, se eu já sou incrível, me prove que você é confiável, né? Já nós Boa. temos também a Z. A Z que tá aí, é o pessoal de 2000, né? Que são centênios, ou os millennials, né? A Z, ela é diferente. Ela é, ela pensa primeiro, eu sou fluido. Eu sou alguém assim que estou em todas. Segundo, cara, eu não preciso de você. Eu tenho um tutorial, eu tenho internet. Para que eu fazer uma faculdade se eu posso ir para o YouTube e eu vou ter de graça tudo que você está me ensinando? Mas aí quando esse líder, primeiro, tá? Como eu leio bastante, às vezes tem frases que gravam demais na minha cabeça. Eu li uma frase esses tempos que eu achei muito top. Estou tentando lembrar ela na íntegra, mas é mais ou menos assim. Os pacientes usufruem daquilo que os impacientes tanto sonham. Essa frase, assim, cara, foi outra coisa que me aquietou o coração, né? Calma, cara. Não precisa de velocidade. Tu precisa de constância. Tu precisa de base muito bem estabelecida. A geração Z, eles pensam assim, ó, não, eu tenho na internet um tutorial. Para que eu preciso de ti? Não preciso de ti. E tu vê assim que boa parte, eu sou professor, então tu percebe nos alunos isso, né? Ah, eu não quero chefe, não gosto de chefe, não gosto de ninguém me mandando, eu quero ter meu próprio negócio. Então, a Z já é uma geração diferente. Então, os líderes da Y já têm um desafio, porque agora eles têm que ter muita coesão. Têm que ter uma storytelling muito bem organizada na ponta da língua. Já a geração Z, eu penso que você vai lidera eles por parceria, mostrando que aquilo que você faz no campo, é, que você colocou em prática o que você está falando. Então, você traz a história antes de trazer a teoria, né? Então, tanto que alguns sociólogos falam que a geração Z nós vamos ter uma escassez muito grande de líderes, porque a Z, eles são e como eles querem crescer rapidamente, eles não querem ter fundamentos, e acaba também que eles não querem, como você falou, muito compromisso, eles não querem sangrar, eles não querem que ninguém cobre eles. Eles estão É a, é perdendo. a, é a busca desenfreada por dopamina rápida.
Exatamente. Não é só, Interessante. não é. Quando eu comecei, cara, essa transição de querer sair da música e entrar na parte de mentoria, começar as formações lá em janeiro de 2017, que eu comecei, um dos meus amigos disse assim, Álvaro, o bambu na China ele leva 5 anos para dar o primeiro broto. 5 anos para dar o primeiro broto. E aí, quando eu olho para minha história, agora em junho vai fazer 6 anos que eu estou dando palestra, que eu estou dando mentoria e fazendo estudo, né, cara? Aí, assim, ó, do nada, tu recebe convites melhores, coisas mais bacanas, tipo, tá no Santa Summit foi um sinal de, cara, deu broto. Só que é o broto, cara, que quando tu olha, tem uma raiz muito forte de anos fazendo aquilo, de erro e de acerto, que foi conquistado através do esforço. E aí, quando eu olho para essa galera aí, ó, eu tô com 35, mas quando tu pega a galera 20, 23, 25, 28, é muito assim, ó, cara, eu quero para daqui 3 meses, eu quero para daqui 6 meses. E uma das coisas, cara, que um dos meus mentores me fala, que é o professor Roberto Chinachi, que é um cara mestre nessa parte de negócio, e ele fala assim, ó, cara, que hoje o importante na vida, na carreira, nos negócios é a solidez. E solidez não é nenhum. Ah, Álvaro, eu posso ser uma autoridade digital em 1 ano, 2 anos? Pode, tu compra seguidor, tu mete tráfego pago, tu vai. Mas quanto tempo você vai ficar? Lançar um CD e estourar no Brasil inteiro é super fácil, mas lança o segundo, o terceiro, o quarto, o primeiro DVD, sai para fora do país. Então, ele sempre fala de uma coisa, cara, solidez. Às vezes eu me pego, né? Porque a academia é uma startup. Às vezes eu me pego, cara, puta, talento, talento. Não, não talento. É enraizado o processo, é definição de cultura, é vendo pessoas no papel, é pegando o feedback das pessoas para construir um site melhor, um produto melhor, uma entrega melhor. É solidez. Porque se viesse os 10 mil, os 15 mil, os 20 mil alunos hoje, ligassem agora, comprassem, a gente estava fudido. Um exemplo. Tu entende? Porque é uma construção sólida. E às vezes eu trago isso para os meus sócios, né, cara? A gente quer a velocidade, a gente quer rampar, a gente quer crescer, mas a gente tem que entender que precisa ter essa solidez. E a solidez, cara, às vezes é mais importante que a velocidade. Não sei se faz sentido para ti, Gustavo. Não, totalmente, porque assim, ó, poetizando um pouco o negócio, a vida, ela é um conjunto de estações, certo? Então, quando você cresce muito rápido, quem sabe você cresceu muito rápido naquela estação. Quando vier uma nova estação, ela vai te derrubar. Então, tu vê que aqueles Tu sabe, caras. eu vou pegar e parafrasear, tu sabe que isso aí serve para o peso? Uhum, 1 quilo que você elimina fisicamente, ele leva uma média de 30 a 40 dias para o cérebro processar. Então, grandes perdas de peso, como eu tive 70 quilos, né, cara, foi ao longo de 4 anos. sim, E quando tu vê pessoas que emagrecem 5, 10, 15 quilos por mês, você percebe que não é sólido, porque o cérebro não consegue mudar a estrutura, né, o caminho neural, para se adaptar àquilo ali. Não é solidez. Então, tu trouxe uma coisa importante, cara. A consistência, a constância é a mais importante. exatamente. E tu vê assim, ó, a nível Brasil mesmo, alguns grandes líderes que a gente conhece, que eles hoje tu vê eles hypados, estourados, mas quando tu vai olhar, esses caras já estão trilhando esse caminho há muitos anos. E muda a economia do país, muda, e esses caras estão lá. Uma coisa que eu acho bem interessante num líder é que a gente tem esses dois termos no ecossistema que a gente usa, né? Hard skill e soft skill, né? Então o cara sai, faz um curso, ele desenvolveu hard skill. Hard skill tu desenvolve muito rápido. É um conhecimento, é um curso, é o que você faz. Mas soft skill, tu só desenvolve levando soco. Só desenvolve apanhando. Pega, por exemplo, Abraham Lincoln. Olha a história de falência do cara, certo? Só que é fantástico e ao mesmo tempo lindo tu ver como a pessoa reage diante de um problema. Forma como a pessoa reage diante do problema fala muito sobre ela. E me permite, assim, eu vou usar Paulo novamente, porque primeiro que eu acho Paulo
um cidadão romano e judeu também, um cara fantástico quando te fala sobre liderança. Não somente ele, né? Buda também tem uns conceitos muito interessantes, mas assim, ó, quando era o Paulo, Jesus, assim, os caras são fantásticos. E tem uma coisa que Paulo e Tiago falam que eu acho muito top. Paulo fala bem assim, ó, fiquem muito felizes quando passarem por tribulações, porque a tribulação, a dificuldade, o problema, ele gera em você perseverança. A perseverança, ela gera experiência, e a experiência gera esperança. Então, Paulo está dizendo que passar por uma dor muito forte, e você passar por ela, faz você cair numa nova situação, onde você tem assim, ó, cara, já passei por isso e não é tão horrível. Agora Não é, tá todo mundo desesperado, meu Deus, meu Deus. O líder já passou por aquele, tá assim, ó, calma, gente, eu tenho esperança porque eu tenho experiência. E Tiago vai dizer algo parecido. Ele vai dizer assim, ó, ele repete, fique felizes por passar por tribulações, né? Porque a perseverança tendo ação completa, ou seja, eu cheguei lá nos 99% de desistir. Não, eu fui os 100%, eu fui até o final. Esse dia eu estava com minha noiva, eu falei para ela assim, surgiu uma situação, vamos fazer outra coisa? Vamos, mas primeiro a gente vai completar isso que nós iniciamos. E ela tá, né? Então vamos fechar esse ciclo. E Tiago vai dizer que quando nós completamos uma carreira, completamos uma jornada, esse completar gera em mim maturidade e integridade. Olha só, olha a ideia de Tiago. O que que faz eu desistir? O que que faz eu desistir de algo? Corrupção. É o desejo. Cara, tá difícil aqui. Tá, não, Álvaro, tá muito difícil assim, ó. Eu vou desistir. E tu vê pessoas da geração Z, não que somente eles façam isso, mas é mais corriqueiros, e isso os estudiosos colocam, de iniciar atividades e não completar por ser difícil. é uma geração. Cara, eu já trabalhei com 20 mil jovens, né, nesses últimos anos, e é uma geração menos resiliente. É uma É uma geração menos. geração alguns estudiosos da pandemia vão dizer que é uma geração que algumas coisas positivas dela e negativas se espalham para as demais gerações vivas. Então, uma das coisas da geração Z que se espalhou para as gerações que estão hoje vivas é o não saber ser confrontado. A gente está perdendo a habilidade de ser confrontado. A gente está perdendo a habilidade de dizer assim, ó, Álvaro, não tá legal o que você fez. Álvaro, foi errado o que você fez. Como assim? Quem é você para dizer que eu estou errado? E isso às vezes a gente vai dar consultoria em empresas, a gente percebe o empresário, às vezes, nesse impulso. Então, eu quando chego na empresa, eu faço toda uma série de acordos com empresários. Ó, primeiro, você não é meu chefe, a empresa é meu chefe. Segundo, o processo está acima de você. Então, eu faço uma série de acordos porque essas coisas acabam acontecendo, né? Então, pessoas que elas não passam por grandes provações. Como você falou, cara, tu passou por uma situação de ter esse emagrecimento, você fez um esforço gigante, tenho certeza que você consegue aconselhar pessoas a não fazer bariátrica, porque eu acho que isso é o último caso mesmo, porque eu Mas vejo os meus... Gustavo, quando 2020, quando eu fui olhar para esse corpo, né? Eu fui falar com meu psiquiatra e ele disse, cara, eu trabalhei na Santa Casa em São Paulo. Sim, E 8 a cada 10 bariátricos voltam a engordar. E aí a USP, recentemente, não tem 6 meses, ela solta uma nota. 9 a cada 10 bariátricos engordam. Eu, Álvaro, já atendi, fiz, não é o meu business, mas tem gente que, como é que você emagreceu? Cara, eu precisei estudar a minha cabeça de uma forma muito profunda, né, cara? Então, eu consigo auxiliar as pessoas nessa jornada. Não é o meu business, não é o meu core, não divulgo, não aham. tem curso, não tem nada. Mas algumas pessoas que querem trabalhar essa parte de cuidado do Pergunto, corpo, como é da que cabeça, faz? como é que faz? E tu trouxe uma coisa interessante, cara. Eu gosto muito do Napoleão Hill, pelo que o Napoleão Hill não foi achismo, né? Ele leu, ele estudou, ele sentou, ele escutou, ele catalogou e mapeou
pessoas. E o Napoleão Hill, ele fala que uma das 16 leis do sucesso, cara, é o fracasso didático. É o que tu aprende fracasso. Por exemplo, esse ano, cara, eu já tive 5 lesões. 5 lesões. Eu tive uma lesão na panturrilha, depois eu tive um corte no pé, um calo, aí eu tive dengue, e aí agora eu tenho contratura na barriga, eu sou um atleta. Então, para correr, tu imagina, é um caos. Ou seja, voltava a correr 2, 3 semanas bem, machucava. Voltava a correr 2, 3 semanas bem, machucava. E o que eu fui aprendendo com tudo isso, cara? Eu fui lá, fiz exame médico, fiz a parte de sangue, puxei a suplementação e fui aprendendo, cara, o que mais eu tenho que fazer? A minha cabeça funciona assim, Gustavo. O que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que aprender? Quem mais eu tenho que conhecer? Qual que é a próxima conexão? Só que isso, cara, a maioria da galera, mas tem que ligar. Cara, mas tem que chamar. Bah, mas aí tá louco, né? Bah, mas aí gasta tempo, né? Gasta dinheiro. Mas aonde tu quer chegar? Que lastro tu quer cuidar? Sabe? Então, assim, ó, cara, é pagar o preço para construir um corpo campeão, um relacionamento campeão, um filho campeão. Sou pai também, posso falar sobre educação, porque, cara, a gente estuda eu pra caramba, minha esposa. Então, ser um líder, cara, dá um puta no trabalho, velho. Sim, sim. Isso só até para fazer, quem está nos ouvindo aí, só para fazer um partilhar um pensamento. Se você fez bariátrica, cara, vamos assim dizer, você já fez, tá tudo certo, né? Se você depois identifica que não foi uma boa escolha, porque você poderia ter feito diferente, tem casos que tu não tem que fazer, a pessoa precisa fazer aquilo que é de forma urgente, né? Mas eu acho, o que eu acho legal da vida? Que a vida, ela tem uma misericórdia que se renova toda manhã, entende? Cara, eu fiquei sabendo ontem de noite, um amigo meu bateu contra um caminhão, né, na Estância Velha aqui. Cara, eu fiquei parado assim e morreu na hora. O cara foi fazer uma conversão errada. Ele estava vindo invadiu a via dele, ele bateu, morreu na hora e o motorista fugiu, certo? Então, não prestou socorro. Então, eu fiquei ontem assim, sentei na cama quando chegou a primeira notícia e eu fiquei, cara, a gente cresceu juntos, a gente ria juntos e acabou para ele, né? E esse é um ponto hoje, se eu não me engano, eu tô com um dado na cabeça, eu acho que está certo, né? E hoje nós consumimos o equivalente a 20 gigas de informação por dia, o que é mais do que uma pessoa no século XIX consumia por toda a vida dela. Então hoje nós temos muitas vozes, é muita gente falando. A grande dificuldade, e de fato, assim, ó, bate um tédio, bate um cansaço, bate uma preguiça que tu tem que estar constantemente lutando para que você saiba minerar um bom conteúdo. Então, você pode ser apaixonado por conteúdo, ou você quer fazer uma coisa, e uma coisa que pode te cansar é esse monte de voz. O que eu falo assim, pessoal, cara, relaxa. É como se você entrasse num quarto com muita roupa bagunçada em cima da cama. Se você parar, olhar para a cama e pensar em tudo o que tem que fazer, você não sai do lugar. Você tem que botar a mão na pilha e tirar uma roupa. E se preocupar com essa roupa que você está dobrando agora. Então, assim, que é uma grande dica assim, para você que quer se desenvolver quanto líder? Primeiro é você puxar a primeira peça da roupa. Quem eu sou? Então, assim, daqui a pouco investir num curso de autoconhecimento, de você entender você. Eu sou um cara dado à terapia, eu acho isso fantástico, eu passei por depressão já. Então, assim, dois, então, cara, e é uma coisa assim, ó, ter alguém me acompanhando, tanto em terapia quanto mentor, é uma coisa que eu vou levar pelo resto da minha vida. O que vai acontecer é só que, quem sabe, seja um velho com mentores mais novos que eu. E saber que eu vou ter que, Ideia né? é essa.
né? A gente Mas vai é, passando transição. O professor Roberto fala, né, cara? Você tem que ter mentores com sabedoria e você tem que ter mentores com energia, boa, boa. Os entendeu? jovens Mentores com têm muita sabedoria, energia, né, mentores cara? com energia. E o Você tem que cabelinho branco é ouro. é, Então, assim, é, então, investir no autoconhecimento. O autoconhecimento ele pode ser uma via espiritual, que eu acho muito interessante, né? Entender essas três dimensões do ser humano. Ele pode ser uma via da psicologia, tu ter uma terapia. E ele pode ser também aquilo que as pessoas falam, certo? Ah, mas uma frase que é uma frase que ela é um risco para a juventude, né? E para o líder. Ah, é, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Cara, isso é uma frase, essa é uma frase que ela te cega. Porque assim, eu lido com o princípio que pessoas são para pessoas. Então, a minha existência do Gustavo, ele serve para pessoas. No isso já momento. é isso, né? A missão é Hã? amar e servir o próximo. Pronto. Exatamente, entendeu? E esse é o sentido, um dos grandes sentidos da vida. Quando eu não me preocupo com como as pessoas falam, é como se acaba que eu me perco. Então, ouvir a minha equipe, ouvir as pessoas, especialmente a recorrência de falas, certo? Ah, as pessoas estão falando assim, ó, não, tô falando, Gustavo, tu é chato. Então, assim, alguma verdade nisso há. Então, eu preciso observar para isso. Então, primeiro investimento, autoconhecimento. Segundo investimento, você ter mentores. Esse é um grande investimento. Pessoas que digam para você, olha, será que não é bom você ir para lá? Pessoas que caminharam, estão mais lá na frente, certo? E então acho que esses são alguns pontos importantes, né? Então você quer começar por algum lugar? Vá se conhecer. Quer dar o segundo passo? Ache um mentor. Uma pessoa que daqui a pouco vai olhar para as suas habilidades, para os seus talentos, vai dizer, cara, nesse monte de coisa que você quer ajustar, foca nisso. Quer ver um exemplo? Eu parei de fazer, faz alguns anos já, de chegar no final do ano, em dezembro ali, e fazer aquela lista enorme, inalcançável, nada smart, né? 843 metas para o. Cara, as minhas metas do ano são 10 espirituais, pessoais, profissionais. Ponto. E outra, precisam conversar. Ponto. Exatamente. Existe um ecossistema de realidade sobre você, né? Que as coisas que você tem que desenvolver logo, elas estão conversando. Então, assim, pega poucas metas por ano. Se for o caso, pega um item, diagrama de Pareto. Pega lá o efeito e causa 80-20, aquilo que mais impacta, pega um item. Teve, cara, eu ainda hoje tenho que lidar com algumas questões, como, por exemplo, atraso. Eu sou um cara, assim, que eu tenho que ficar vigiando, senão eu me atraso para o compromisso, certo? Então, mas hoje, em relação do que eu era antes, a mudança é drástica. Teve um ano que eu falei assim, ó, cara, a única coisa que eu vou trabalhar esse ano é atraso. E eu fiquei trabalhando um ano inteiro, estudando e praticando isso. Então, assim, eu chegava 10 minutos antes, certo? Porque é engraçado, cara. Às vezes eu parece que eu me preparava para me atrasar. Chegar na hora não é chegar às 4 horas, é chegar 15 para as 4. Chegar às E, 4 horas, você já chegou atrasado. exatamente. Então eu Cara, fiquei. o Roberto tem uma frase, Gustavo, cara, eu sempre falo essa frase. A grande sacada da vida não é fazer 1000 coisas 3 vezes, é fazer 3 coisas 1000 vezes. E você falou uma coisa interessante. Tu chega às vezes nas empresas, não, cara, porque eu tenho essa meta e essa ação e essa ação e essa. E aí o cara puxa um planejamento, velho, com 846 ação. O cérebro, obviamente, vai perguntar, beleza, por onde começa? Aí bate o desespero e bate o desânimo. E o cara não faz.
Então, eu Exatamente. sempre falo aos meus alunos, cara, bota aí duas Tá, metas mutou aqui, Álvaro. pessoal. Hã? Tá tudo certo. Voltou, agora voltou, agora voltou. Eu sempre falo para meus alunos, cara, bota duas, três metas pessoais, duas, três metas profissionais e duas, três metas espirituais. Ah, Álvaro, meta espiritual vai ser mais amoroso, vai ser mais caridoso, vai meditar, vai, sei lá, vai cuidar do teu espírito. Então, cara, isso é fundamental. Gustavo, sem dúvida alguma, hoje está sendo o podcast mais comprido que eu fiz na minha carreira, mas eu não posso terminar esse podcast, cara, sem te perguntar uma coisa. Todas as palestras que eu dou sobre liderança, todas, eu falo, o maior líder, Jesus Cristo, reuniu a equipe mais maluca do mundo, o cara que mais impactou, e se tivesse hoje um Instagram, seria o cara que teria mais seguidores e também o cara que teria mais haters do mundo, né, cara? E aí, Gustavo, eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero que seja o no alvo com o Gustavo. Ah, Cara, eu quero que tu compartilhe com a nossa audiência no alvo com o Gustavo quatro lições sobre liderança. Tipo, viu, já pedi quatro e agora eu vou enrolar até o teu cérebro procurar quatro lições de liderança que Jesus Cristo deixou para ti, que nós podemos aplicar na vida, nos negócios, nos relacionamentos com os filhos. Senhoras e senhores, no alvo com o Gustavo. cara, eu vou usar uma frase dele, né? Essa frase dele fala bem assim, ó: Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que está acontecendo aqui nessa frase de Jesus? Na época de Jesus, tu tinha os rabinos, certo? E os rabinos, eles tinham o chamado jugo rabínico. O rabino, ele adotava uma criança para que essa criança ela aprendesse a ver o mundo da ótica daquele professor. Quando Jesus faz esse convite, ele faz esse convite justamente a todo mundo que se sente cansado e sobrecarregado. E ele fala bem assim: aprendam de mim, sendo manso e humilde de coração. O que Jesus nos mostra é que uma pessoa não reativa é um grande líder. Jesus não vê de forma reativa. Tu vê ele tendo um comportamento, às vezes, assim, tem uma passagem que eu acho muito engraçado, que Pedro é um cara meio grosseiro, assim, ó. Eu acho que seria um cara meio do interior, né? E tem uma passagem que ele fala assim, ó. Jesus pergunta: quem me tocou? Né? Que a mulher, uma mulher do fluxo de sangue tinha tocado nele, né? Aí Pedro responde, fala bem assim para Jesus: vedes que a multidão te aperta e pergunta quem te tocou. Cara, bota grosseiro, né, cara? E Jesus, muito manso: falo isso porque vi que de mim saiu o poder. Então, assim, uma pessoa mansa, a gente percebe isso até em filmes. O cara tá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o outro cara tá parado, só olhando. E tu vê, tem um texto que fala que a palavra branda apazigua o furor. Líderes mansos dominam a situação, né? Então, esse é o primeiro aprendizado de liderança. Jesus está convidando a todos nós, né? Vem aprender comigo que sou manso. O outro ponto foi o ponto que eu coloquei, de Jesus como sendo alguém extremamente humilde. Então, e humildade não tem a ver com ser da classe C e D, ter pouco recurso financeiro, porque às vezes a gente vê pessoas extremamente pobres, arrogantes, e pessoas milionárias, humildes, né? Acredito que, claro, o dinheiro ele mexe um pouco na nossa estrutura, mas humildade tem a ver com você, humildade, no latim, nós temos o termo humus, que significa homem frutífero ou terra frutífera. Se cai uma pedra na terra, nasce uma árvore? Não. Mas a pessoa é tão fértil, que daquela pedra nasce uma árvore. Então, tu vê que Jesus, esse coração humilde dele, né? Então, assim, líderes são humildes. Não confunda humildade com também qualquer um vir pisar em você. Não tem nada a ver com isso, certo? Então, primeiro ponto de Jesus, manso. Segundo ponto, humilde. Terceiro ponto, sempre disposto a desenvolver pessoas. Pessoas são extremamente importantes.
ao ponto de ele entregar a vida dele por elas. Então, assim, se tu é pai, entrega a tua vida pela tua esposa, pelos teus filhos. Se tu é chefe, né? É CEO, mostra, entrega a tua vida pela tua equipe, pelo teu negócio. Demonstre isso, a gente tá carente disso. E a gente vê Jesus alguém que entrega a vida dele, né? Tudo em prol de quarto ponto. Jesus, ele, ele deixou um legado. E tem um autor, eu não estou lembrando quem é o autor, mas ele fala assim, ó, se quando você morrer, tudo que você construiu morre com você, você foi um péssimo líder. Quando Jesus morreu, aquilo explodiu, sabe? Aquilo atingiu a terra toda. Então, assim, líderes deixam legados e mensagens poderosas dentro de pessoas. Então, essas são as quatro coisas que eu acho que a liderança de Jesus nos ensina e nos inspira a ser iguais. Sensacional, esse foi Gustavo Zimmermann, diretamente de Santa Maria. Gustavo, cara, de verdade quero te agradecer, cara, pelo teu carinho, de verdade, assim, agradecer a NV Data, Academia dos Campeões, por me proporcionarem também esse relacionamento, porque ao mesmo tempo que a gente está informando outras pessoas, eu aprendo muito com quem eu me entrevisto, né, cara? Eu trago muita filosofia do Bill Gates, né? Quantas pessoas novas eu vou conhecer por semana e conversar por semana, né? Então, toda semana eu converso com 3 a 5 pessoas diferentes, chamo e converso, e algumas viram parceiros de negócio, outros viram sócios, viram os irmãos nessa jornada. E de verdade, Gustavo, cara, o que você trouxe aqui sobre liderança, trouxe um conceito, é uma filosofia que vai muito além de negócio, mas é liderança para a vida, é liderança dentro do teu relacionamento, é auto-liderança, é liderança com o outro, da responsabilidade. Trouxe para mim, que também é o maior exemplo de liderança, que é Cristo, que formou um dos maiores legados do mundo, né, cara? Para a gente fechar agora, eu quero que você venda seu peixe, cara. Fala das tuas redes sociais, dos teus contatos, onde que a galera te acha. Chegou o momento de você fazer o Pix. Então, gente, eu sou Gustavo Zimmermann, né? Eu sou especialista na área de gestão de pessoas, projetos, processos, né? Tenho formação na área da administração, tecnologia, comunicação e teologia também. Então, assim, eu amo realmente estudar. Você pode me seguir aí no Instagram, Gustavo Zimmer P, né? E a partir dali você acompanhar um pouquinho, muito mais nos stories. Eu sou muito adepto de stories, então eu estou fazendo uma coisa, eu estou lá gravando stories, né? Vou até dar um print aqui, gravar esse momento também aqui. E me chama ali no DM, tem uma dúvida. Às vezes pessoas me chamam para compartilhar situações da vida delas, ouvir uma percepção. Como eu sou professora, eu sou professor desde os 14 anos de idade, né? Tenho 36 anos hoje, faço em abril lá 37. E então tenho alunos que há anos me chamam para de dicas, compartilhar situações a nível de empresa, a nível de vida. Então, se você está convidado a me seguir no Instagram e também a me chamar no DM para caso você queira compartilhar uma história e queira um auxílio de alguma forma aí. Maravilha. E dia 20 e 21, Santa Summit, Santa Maria. Santa Summit, Estaremos lá né? mais uma vez, compartilhando a E jornada, contribuindo com o ecossistema aqui do Rio Grande do Sul e principalmente fazendo uma coisa que aprendemos com Cristo, amando e servindo. Gustavo, exatamente. obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho, cara. Esse podcast acho que poderia ficar aí mais tranquilamente umas 3 horas. E de verdade, obrigado, cara, por você ter estado aqui comigo, com essa turma maravilhosa hoje. Show de bola. Obrigado pelo convite. Um abração a todos e bora avançar. Tamo junto. Para você que ficou até aqui o final, meu muito obrigado. Obrigado, NV Data. Obrigado, Academia dos Campeões. Mas obrigado você, porque se esse podcast só existe por causa de você, é para te ajudar, é para acelerar os teus negócios, na tua vida, para você ser um campeão, porque essa é a nossa missão, colocar você no topo do pódio. Então, toda terça e quinta, toda quinta-feira, 21h30, a gente se encontra aqui no YouTube. Compartilha com teus amigos e vai para cima, campeão. Até a próxima. Tchau.